obras do Jorge Amado, vocês conseguirem nos mostrar essas possibilidades. E é isso que eu desejo a vocês, não só para agora, mas também para os próximos anos, né? Nos ajudar e trabalhar e mostrar essa rica cultura, essa nossa diversidade cultural brasileira, também trabalhando com a diversidade, a cultura e a literatura. Parabéns. Parabéns, João Caxé! Parabéns, Saturno! Futuro Gilberto Vitor Hugo, meu irmão, presidente da associação, e os meus componentes, que com essa garra de sempre ajudou a nós tirar esse terceiro ano de vitória.